Leremos alguns versículos. Meu filho no teclado, Deus abençoe. String é sem piano, tá? Pode vir já. Meu amigo cantor Thales está aqui comigo. Deus abençoe. Te amo, pastor, pregador Igor Barros. Uma honra estar com você e com a sua casa. Capítulo 16, versículo 1. Quantos encontraram, digam amém. Está escrito: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer um que matar algum de vós fará um favor a Deus. Chegará a hora que qualquer um que matar alguns de vós fará um favor a Deus. E isso vos farão, porque não conhecem ao Pai e não conhecem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Vou repetir isso aqui. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Olhe para um jovem que está do seu lado e repita após mim: Calvário de sangue, avivamento para a última hora. Diga: o Calvário de sangue e o avivamento para a última hora. Podem se assentar. Fica de pé, minha linda esposa. Fique em pé, só você, para o povo te ver. Essa é a coisa linda da minha vida, minha esposa Priscila. Te amo, tá bom? Obrigado. Olhe para mim, me dê 20 minutos da sua atenção. Viajaremos só um pouco na história e a seguir eu aplico tudo que Deus tem para nós. O capítulo 16 do Evangelho de João é, senão, um dos capítulos mais sublimes depois da crucificação. Nesse episódio, os grandes apóstolos ouvirão a maior dor que os ministérios deles já podiam ouvir. Jesus está preparando os apóstolos para o momento final de Cristo em corpo físico na terra, mas eles precisariam saber a catástrofe que viria sobre a igreja e que eles padeceriam por conta da graça do evangelho que eles carregariam para ganhar as almas em todo o mundo. Sabendo disso, Jesus tem a decisão de abrir com os discípulos o que sobreviria não só sobre os apóstolos, mas sobreviria sobre todas as igrejas. E o que está narrado no Evangelho de João é uma obra-prima que só João escreveu e nenhum dos outros evangelistas e apóstolos escreveram. É por conta disso que o grande doutor Brodus David Halley, um dos maiores intérpretes do Novo Testamento, na sua introdução, ele diz que o Evangelho de João é o mais sublime teológico de todos os evangelhos. Robert Gundry, ele diz que esse Evangelho de João, ele tem um diferencial entre os outros evangelistas e tem uma causa que faz ele ser diferente e não pertencer aos evangelhos sinópticos. Para quem não sabe o que é sinópticos, o termo sinópticos é semelhante. O Evangelho de Mateus é igual ao de Marcos. O Evangelho de Marcos tem quase tudo que Lucas tem. Mateus, Marcos e Lucas se tornaram evangelhos semelhantes. Porém, o Evangelho de João
ele é o mais sublime e extraordinário entre todos os evangelistas. Talvez seja por isto que o evangelho de João seja tão diferente. Por quê, pastor? Porque João estava vivenciando um período de catástrofe física e catástrofe espiritual, no período que o necessitou escrever esse evangelho. E o que precisamos contar, para que você entenda o contexto diacrônico desse evangelho. Para quem não sabe o que é diacronia, o termo dia no grego é através e cronos, tempo. Para entendermos a causa da escrita desse evangelho, teremos que mergulhar através do tempo, para entender o porquê João escreveu esse evangelho. Segundo a história da datação desse evangelho, ele foi escrito entre o ano 90 e o ano 96, o período em que a igreja estava sendo massacrada. Quando João escreve todos os 21 capítulos desse evangelho, ele escreve com um propósito de consertar as problemáticas que estava sobre aquela igreja ou sobre a Ásia naquele tempo. A prova que cada capítulo e cada versículo desse evangelho foi selecionado para um problema que estava sobre a Ásia, incluindo Éfeso, é que João escreve o último capítulo do evangelho, 21, e o último versículo, que é o 25, que está escrito: se todos os sinais e milagres que Jesus houvera feito em vida fosse escrito, não caberia nem neste livro e nenhum outro livro no mundo. O que João está deixando claro é que esse evangelho foi escrito simplesmente para consertar dois problemas que estavam prejudicando o crescimento da igreja naquele tempo. O primeiro problema era um problema interno, e o segundo problema é o problema externo. Pastor, por que dois problemas estão danificando a igreja? Um problema externo e o outro problema interno. O primeiro problema é a grande perseguição, e por causa dessa grande perseguição, para confortar a igreja perseguida, João escreve o capítulo 16 dizendo: expulsar-vos-ão das sinagogas, e chegará o dia que qualquer um que cuidar de matar qualquer um de vós fará um favor a Deus. O que João está deixando claro para a Ásia é que a morte física dos cristãos faria parte do projeto, e os cristãos teriam que morrer para glorificar o nome de Jesus. Pastor, sendo dois problemas, um externo e um outro interno, qual é o primeiro problema externo que estava tentando neutralizar a igreja nos últimos tempos dos apóstolos na face da terra? O problema externo era a grande perseguição. A perseguição começou a partir do dia 19 de julho do ano 64, quando o imperador de Roma, intitulado como Imperador Nero, incendiou o Império de Roma. Por que o Império de Roma foi incendiado, pastor José? Pelo único motivo: ele havia pedido ao Senado 500 hectares ou 500 mil metros quadrados do Império de Roma para construir o seu Palácio Dourado. Mas só que ele sendo rejeitado pelo Senado, o Senado reprovando esse pedido, ele tem a decisão de pegar seus escravos, servos, e mandar incendiar o Império de Roma. De 14 cidades, 10 cidades romanas queimam. Segundo o Dr. John Fox, na literatura Os Mártires, aproximadamente 1 milhão de cidadãos romanos são mortos pelo incêndio. Quem não foi afogado pelo incêndio foi morto queimado. Quem não morreu pelo incêndio foi morto pelos escombros das casas que caíram. Só que o Senado se reuniu para saber a causa do incêndio de Roma, e percebem que Nero estava nos seus jardins tocando lira, um instrumento de corda como se fosse uma harpa, recitando versos de Homero, lembrando de como Troia foi queimada. E por voto unânime, Nero foi tido como inimigo público do ser humano e o principal causador do incêndio de Roma. A partir daqui começa uma grande perseguição contra a igreja. Pastor, por que começa uma grande perseguição contra a igreja? Porque John Fox diz, Eusébio de Cesareia também fala, que Nero não sabia ouvir não e nem levar desaforo para casa. Então, para tirar a culpa de si,
ele busca bodes expiatórios. Pastor, o que é um bode expiatório? Segundo o livro de Levítico, um bode expiatório é um carneiro que é levado para o deserto para morrer como culpado no lugar de quem tem a culpa. Lá vai, um bode expiatório é um carneiro que é levado para o deserto para morrer no lugar de quem tem a culpa, porque ele vai arrumar um bode expiatório e vai jogar na conta da igreja o grande incêndio, porque ele sabia que o capitalismo em Roma era muito grande, e Roma odiava a igreja. Pastor, Roma odiava a igreja? Claro, porque no período de Nero tinha mais de 1.500.000 cristãos em Roma, e como o Império de Roma era um império muito capitalista, com o crescimento do cristianismo em Roma, seja pela igreja de Pedro, ou seja pelo evangelismo do apóstolo Paulo, a crescente do evangelho trouxe um prejuízo econômico para o Império de Roma. 50% da economia romana começou a desmoronar. Os cidadãos comuns começaram a odiar a igreja. Pastor, qual é a prova bíblica que a igreja é odiada pelo Império de Roma? Você lembra quando Paulo teve a visão de um varão macedônio que disse: atravessa para cá e nos ajude? Paulo para na cidade de Corinto e fica 18 meses, deixa quase 1 milhão de cristãos, ganha para Cristo Priscila e Áquila, depois que ele se reestabelece financeiramente, porque ele mesmo disse a carta aos Gálatas, que trabalhou mais do que todos os apóstolos para não ser pesado dos irmãos. Ele vai para Macedônia para cumprir a visão de um varão macedônio. E aonde ele para? Na primeira colônia romana, conhecida como cidade de Filipos. Quando ele chega na cidade de Filipos, Lídia, a vendedora de púrpura, se converte com toda a sua casa. Mas só que tem uma menina que incomoda muito Paulo. Essa menina endemoniada incomoda tanto Paulo, que quando Paulo passava, ela dizia: ali vai um homem de Deus. Quando ela disse ali vai um homem de Deus, Paulo olha para a menina e disse: demônio, sai dela. Ele expulsou o demônio de uma garota. Quando o demônio vai embora, os senhores que lucravam com o demônio que estava sobre aquela menina, pegaram Paulo e Silas e lançaram na prisão. F.F. Bruce diz que arrebentaram Paulo e Silas ao ponto de deslocar os dedos, rasgar as pernas, e eles não aguentaram o peso das bolas de ferro por causa da perca dolorosa de sangue. A pergunta que não quer calar: que demônio é esse que imperava na economia de Roma, que eles preferem pegar Paulo e Silas, quebrar eles, ao invés de aceitar a libertação de alguém? Como a libertação de alguém incomoda tanto ao ponto de pegar o autor da libertação, que é Paulo e Silas, e jogar na prisão? É porque Roma preferia dinheiro do que salvação. Roma preferia dinheiro do que a fé em Cristo. Então, como o capitalismo era muito grande em Roma, Nero sabia disso. Ele joga na conta dos cristãos. E quando joga na conta dos cristãos, há uma grande perseguição. Por quê? Juntou o útil ao agradável. Como Roma já não gostava da igreja, e Nero jogou o incêndio na conta dos cristãos, porque quando alguém quer ver o nosso mal, quando alguém quer ver o nosso pior, ainda que ele não fale com a gente, ele faz questão de nos destruir, mesmo sem nunca ter apertado a nossa mão para saber quem a gente é de verdade. Como os cidadãos já odiavam a igreja, a história por John Fox diz que Nero assina um decreto, pastora, dizendo que todo cidadão romano vai ter que pegar um cristão pelo menos e matar. Você lê a Obras Mártires do Coliseu e vê os cristãos morrendo, e chorar com a morte dos cristãos é fácil. Eu queria saber o que você faria se você tivesse no lugar de um cidadão romano, porque a ordem era: ou você mata um cristão que você nunca viu, ou você vai ver seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos decapitados do lado de fora. O que você faria? Mataria um cristão que nunca viu, ou via todos os membros da tua família decapitados? Claro que é matar um cristão que eu não conheço. Começou a grande perseguição. Os primeiros 100.000 crentes foram mortos por pauladas e pedradas, e a ordem era: não pare de tacar pedra na cabeça de cristãos enquanto não esmagar o crânio e não tingir a parede, e tingir a parede com massa cefárica. Se você passasse pelos 2 metros de corredores do Império de Roma, você
você ia ver olhos de cristãos esmagados, massa cefálica esmagada, cérebro esmagados, cristãos morrendo das maneiras mais brutais, miolos para todo lado. Assim morreu mais de 100 mil cristãos na primeira matança. Dentro de um ano morreu mais de 1.200.000 cristãos. E qual foi a maneira mais dolorosa? Fora o método de esmagar crânio, eles pegavam um método assírio-babilônico, que é cortar o escalpo capilar. Olha para mim, Micari, se você tem estômago, você vai aguentar, mas se não tem, eu te entendo se você não aguentar ouvir isso. Como é cortar o escalpo capilar? Eles pegavam uma navalha, cortavam um tampão do crânio cabeludo e puxavam o couro cabeludo, enfiava a mão pelo lado de dentro do couro até segurar a orelha por dentro e puxava a pele do ser humano, do cristão vivo, até a planta dos pés. Era como tirasse uma sacola plástica de um recipiente. Assim foram mais de 40 mil cristãos que perderam pele. Vivo, eles pegavam peles de animais silvestres, agulhas com mais de 60 centímetros, e costurava a pele dos animais silvestres nos cristãos vivos. A pergunta que não quer calar: por que além de tirar a pele, ainda costura a pele de animais silvestres? Porque eles queriam jogar no circo máximo, que por Vespasiano vai ser chamado de Coliseu. E jogando os cristãos no Coliseu, quando os leões avistassem as peles revestidas, eles dilaceravam os cristãos. Os leões brigavam pelos pedaços dos corpos dos cristãos, enquanto eles estavam vivos com todas as suas famílias e congregação na arena. Os leões comiam crânio, comia braço, comia perna, e assim morreu quase 500 mil cristãos. Não bastando isso, começou as mortes por ameaça. Como assim? Nega Jesus? Não nego, arranque os braços. Nega Jesus? Não nego, arranque as mãos. Nega Jesus? Não nego, arranque os pés. Nega Jesus? Não nego, arranque os órgãos genitais. Coloque dentro da boca, costure para que eles morram asfixiados com os próprios órgãos. Não sendo isso o suficiente, eles pegavam um cutelo de 18 centímetros e enfiava embaixo do nariz, em cima da arcada dentária, dava um golpe a 13 centímetros adentro, até o mesmo morrer. E se não morresse, eles quebravam a arcada dentária e decapitavam. Assim morreu mais de 1.200.000 cristãos. E foi nesse período da perseguição de Nero que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado no ano 67. Só que depois dessa matança, Nero foi tido como inimigo público do ser humano. E eu vou chegar aqui no capítulo 16 de João para a gente já adorar com muita força. Quando ele foi tido como inimigo público, pastor Igor Barros, do ser humano, ele tira a sua vida. E entre Nero e a perseguição de Domiciano, passa aproximadamente 3 imperadores em um ano: Galba, Otão e Vitélio. Como ninguém tinha capacidade de imperar no Império de Roma, eles escolhem nas legiões romanas Vespasiano, o maior general daquele tempo. Enquanto Vespasiano arrumava o problema econômico que Nero trouxe para o Império de Roma, com a grande perseguição e com o incêndio, o filho dele, conhecido como General Tito, no ano 70, invade Jerusalém. Ao invadir Jerusalém por causa da rebelião judaica, durante 3 anos, meu amigo Michael Tocha, ele cerca Jerusalém. Vai doer, mas vai curar muita gente aqui. Nesses 3 anos de cerco de Jerusalém, sabe o que Tito mandou fazer para neutralizar a força dos judeus? O que, pastor José? Fecha os aquedutos, os abastecimentos de comida. Ninguém sai de dentro de Jerusalém. Foram 3 anos de cerco. O negócio ficou tão grave que as mães devoravam os próprios filhos, cozinhavam os próprios filhos. Isso se cumpre no que Jesus disse em Mateus 24, versículo 7: quem está no telhado, não desça a ver alguma coisa. Quem está no campo, não volte. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Por que Jesus disse ai das grávidas e das que amamentam? Porque os romanos abriam o ventre das grávidas, tirava as crianças, jogava na lata do lixo e deixava elas sangrando até morrer. E Jesus continua dizendo: e acontecerá uma perseguição e uma aflição a
qual nunca houve e nunca haverá. Isso se cumpre no ano 70, mas só que o general Tito morre com uma bactéria no cérebro. Aí vem o irmão dele mais novo, conhecido como Domiciano, no ano 81. Isso aqui dói demais. Por quê? Porque Domiciano é um garoto novo, que não é general como o pai Vespasiano, muito menos guerreiro como irmão, mas só que quer se sobressair a como o melhor da família. Então o que o Domiciano vai fazer? Vai se intitular divindade e diz: quem não me adorar vai ter que ser esquartejado, quem não me adorar vai ter que ser lançado na cova dos leões, quem não me adorar vai perder a cabeça, quem não me adorar vai perder a vida. É numa dessa que pega o apóstolo João, com quase 90 anos de idade, joga num tacho de azeite fervendo, nada acontece com ele, e ele é lançado na grande âncora chamada de Ilha de Patmos. Mas antes de ir para Patmos, por mais que alguns dizem que ele escreve esse evangelho depois de Patmos, mas antes de ir para Patmos, João está percebendo o quê? Que há perseguição, a morte dos cristãos, milhões de cristãos, porque de Nero no ano 65 até Domiciano é mais de 2.300.000 cristãos que morreram. Os cristãos estão com medo de congregar, de andar na rua, de ser perseguido. João, para tentar aplacar o medo da igreja, ele levanta a voz e diz: tudo o que está acontecendo, esquartejamento, perseguição, morte, Jesus já falou que ia acontecer. Aonde, João? Capítulo 16: expulsar-vos-ão das sinagogas, e chegará o dia que quem matar qualquer um de vós fará um favor a Deus, e isso eles farão, porque não conhece o Pai e não conhece a mim. Esse é o problema externo. Por quê? Porque a igreja está perseguida de fora para dentro, a igreja está sendo ameaçada de fora para dentro, a igreja está sendo assassinada de fora para dentro. E qual é o segundo problema que preocupa muito João? O que preocupa muito João é o problema interno. Por que problema interno? Porque além de a igreja ser perseguida por fora, a carnalidade entra do lado de dentro da igreja. O que aconteceu de carnalidade? Existia duas seitas, e eu começo a aplicar agora. Qual é a primeira seita? A seita dos serintianos. Quem era Serinto? Serinto era um pagão que desviou da fé e se tornou pagão e herege na igreja. Qual é a heresia que Serinto trouxe para dentro da igreja? Ele dizia que Jesus não era o Cristo, que o Espírito do Cristo pousou sobre Jesus no batismo de João em forma corpórea de pomba e abandonou Jesus no Calvário. Por isso que Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparaste? Qual é a palavra de Serinto? Jesus morreu como homem comum, ele não era Deus. O Espírito do Cristo veio sobre ele e depois lhe abandonou, e começou a muita gente a largar a fé, abandonar a fé. Por que abandonar a fé, pastor? Porque era uma grande perseguição do lado de fora e a carnalidade do lado de dentro. Qual é o outro herege que se levantou? O herege é que saiu do seio da igreja. Você lembra de Atos 6? A Bíblia diz que os apóstolos estão tão conhecidos, tem tanta obra para fazer, que eles não podem ir na casa das viúvas. Então levantaram 7 diáconos. O primeiro é Estevão, o sexto é Nicolau, prosélito de Antioquia. Quem era Nicolau, pastor José? Alguém que era cheio do Espírito Santo, deu bom testemunho, pregava o evangelho da verdade, mas se desviou e trouxe para dentro da igreja uma seita conhecida como gnosticismo. Pastor, o que é gnosticismo? O gnosticismo é a filosofia da essência. Qual era o culto do gnosticista? Ele dizia, os gnosticistas, que o espírito é salvo por Deus, mas a carne de nada presta. Então eu posso fazer o que eu quiser com a carne, que não vai afetar
afetar o meu espírito. Como assim, Nicolau? Eu posso pregar aqui dentro e beber cachaça lá fora, porque eu sou salvo pelo Espírito, mas a minha carne é perecível. Eu posso adorar aqui dentro e me prostituir lá fora, porque a carne é perecível, mas o Espírito é santo. Então eles se prostituíam e cantavam, se prostituíam e pregavam, iam para a carne e faziam o que não presta. É por isso que João escreve o capítulo 2, verso 18 da segunda carta da primeira epístola de João. O que ele diz? Vocês viram que muito de vós tem se feito anticristo. Por quê? Porque estavam entre nós, mas não eram de nós. Se fosse de nós, ficaria conosco, já que não ficou. É para que se manifestasse que nem todo mundo é nosso, mas só que João preparou a igreja para o momento final da perseguição que acontece até os dias de hoje. O que ele diz? Vão vos expulsar da sinagoga. Quem matar qualquer um de vós fará um favor a Deus. Isso eles farão, porque não conhecem o Pai e não conhecem a mim. Eu quero saber quem da SPR vai pegar isso aqui. Como eles não me conhecem, vão matar vocês. Porém eu tenho algo a vos dizer. O que o Senhor tem a vos dizer? Eu tenho muita coisa para contar para vocês, mas vocês não vão suportar ouvir. Como vocês não vão suportar ouvir, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não desce. Ai, ai, ai. Se eu não for, o Consolador não desce. Minha pastora, Dr. Joel Leitão de Melo, diz que os atributos do Espírito Santo é esse: água, selo, vento, fogo, fumaça e pomba. Mas só Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Pastor, porque ninguém além de Jesus chama o Espírito Santo de Consolador? Porque Consolador no grego é Paracletos. E o que é Paracletos? Advogado, sustentador, aquele que nos faz aguentar pressão, aquele que nos faz sustentar na hora difícil e nos faz ficar firme mesmo com a morte batendo na porta. É Jesus dizendo: eu preciso dizer como cada um de vocês irá morrer, mas se eu falar, vocês não vão sustentar ouvir. É por isso que eu tenho que ir para o Pai. Lá na galeria alguém pegou, porque se eu não for, o Consolador não desce. Aquele que vai sustentar, aquele que vai fortificar, aquele que vai levantar, aquele que vai ser a base, aquele que vai te fazer aguentar coisas que vazio vocês não suportaria. Eu não sei quem nessa primeira aplicação vai pegar lá em cima, como a galera da galeria está pegando. O que Jesus está dizendo é: eu preciso partir, porque se eu não for para a cruz, o Consolador não vem, e se ele não vir, vocês não vão suportar a guerra que virá no ano de 2026. Chacoalhe um jovem que está do teu lado, vai tremer. Diga: tu só vai aguentar a guerra se você for cheio. Tu só vai aguentar calúnia se você for cheio. Tu só vai aguentar perseguição se você for cheio. Isso aqui vai tremer. Pastor, então eu só sustento a guerra se eu for cheio. Eu tenho que falar isso aqui. É claro, antes de Atos 2, quando prenderam Jesus no Getsemane, todo mundo fugiu, incluindo Pedro. Depois de Atos 2, Nero prendeu Pedro em Roma e disse: você quer morrer como seu Jesus na cruz? Ele diz: como meu Jesus eu não sou digno de morrer, me crucifiquem de cabeça para baixo. Me crucifique, vai tremer, de cabeça para baixo. Antes de Atos 2, quando prenderam Jesus, todos os discípulos fugiram. Depois de Atos 2, Tiago foi preso, colocaram ele na guilhotina e disse: vai negar? Tiago diz: arranca minha cabeça, mas a Cristo eu não nego. Ai meu Deus do céu. Antes de Atos 2, Filipe, quando viu Jesus sendo preso no Getsemane, fugiu. Depois de Atos 2, prenderam Filipe na Frígia, açoitaram ele até
até quebrar o corpo dele todinho. Depois crucificaram ele, e ele disse: arranque a minha vida, mas a Jesus eu não nego. Enquanto você não voar, eu não vou parar. Antes de Atos 2, quando prenderam Jesus, os discípulos fugiram. Depois de Atos 2, prenderam Mateus na Etiópia, pegaram uma alabarda, enfiaram um ferro no seu crânio e mataram ele. E ele disse: arranca a minha vida, mas eu não nego. Antes Anai, Alachai, antes de Atos 2, pegaram Tiago menor, que era um das igrejas. Antes de Atos 2, quando Jesus foi preso, Tiago também fugiu, o menor. Depois de Atos 2, pegaram Tiago na Jerusalém, tacaram um moinho na cabeça dele e disseram: já que é para esmagar meu crânio, esmaga de uma vez, que eu vou me encontrar com ele nos ares. Meu pai, antes, eu vou dar lugar. Segura a bateria, segura, porque se a glória de Deus vai pegar mesmo sem barulho. Antes de Atos 2, prenderam Jesus no Getsemane, os discípulos fugiu. Depois de Atos 2, prenderam André, amarraram ele numa cruz em forma de X. John Fox diz que os algozes perfuraram o peito dele. Enquanto ele desfalecia, ele sorria. Perguntaram: tu tá sorrindo por quê, André? Ele disse: porque me matar é fácil, eu quero ver me pedir de entrar nos portões. Pro diabo, me caluniar é fácil, eu quero ver tirar o Espírito Santo de nós. Estamos cheios, estamos cheios, estamos cheios, estamos cheios. Receba essa profecia agora. Falaram por aí que a minha geração é fraca, que a minha geração desvia à toa, para à toa. Não, a geração da SPR, aqui a gente apanha e continua crente, perseguido. Olha o renovo, olha o renovo. Seja cheio por ele agora. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Só quem está cheio. 29, 28, 27, 26, 25. Já vai tremer. 24, 23. A galeria já está tomada. Eu estou vendo uma nuvem de glória descendo na nossa cabeça. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, até que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu, e encheu, e encheu, e encheu, e encheu, e encheu. Plá! Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Ninguém vai parar a geração do Calvário, quebrado, mas cheia. Para ver se tem uma juventude viva pegando. Quem é cheio vai receber o que nunca recebeu agora. Contra a igreja não tem Herodes, contra a igreja não tem Senaqueribe, contra a igreja não tem Nero, contra a igreja não tem macumba, contra a igreja não tem feitiçaria, contra a igreja não tem depressão, contra a igreja não tem ansiedade, contra a igreja não. Eu vou descer. Uracalá, Urabaxé, Urabacoma, Urabacá. Eu vou dar lugar embaixo. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Plá, plá. Sai da frente. Eis que vem surgindo um povo forte, revestido, 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 revestido. Olha o renovo. Seja cheio. Quem não é batizado, seja batizado agora, 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 agora. Cheio, cheio, cheio,
cheio, cheio, cheio, cheio, cheio. Anacanda, Anachébria, Anachaia, Anacoma. Isso aqui é SPR. Sai da frente, diabo. A gente apanha, mas não se entrega. Caluniado, mas não se entrega. Cadê a geração? Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Seja cheio agora. Se tem um povo da guerra comigo, não fale mais em português, fale em línguas estranhas a partir de agora. Enquanto essa juventude adora, laços de morte são quebrados dentro de casa aqui. Anacanta, Uribicoma na cheia, Adarrama coma na gata. Aí vai tomar isso tudo aqui. Ribidicoma na cana, na tebe, na coma na cheia. Assim diz o Senhor: eu entro na tua casa, salvo a tua família, liberta os teus filhos. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Tá faltando mais alguma coisa. Tá faltando mais alguma coisa. Tem gente que não está na mesma sintonia. Não tem gente que não está na mesma sintonia. Pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? É Jeremias capítulo 20, versículo 7. Pazur, filho de Meir, pega um chifre de ferro, bate na cara de Jeremias. Ele ajoelha no pátio do templo e chora e diz: o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei, forte, mais forte do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escândalo, não prego mais, parei. Aí Deus diz: tu quer parar? Então vai embora, Jeremias. Te conheci com 18, tu tá com 60 anos, 42 anos na minha presença, e agora tu quer me deixar? Vai embora. Jeremias levanta, treme e cai. Levanta, treme e cai. Levanta, treme e cai. Ué, tá tremendo e caindo por quê? Tu não consegue ir embora por quê? Aí Jeremias diz: eu até quero te deixar, mas eu não consigo, porque a tua palavra é como fogo que queima em meus ossos. Eu não sei quem vai pegar, de pé ou sentado, mas eu vou gritar: Deus está levantando uma geração revestida do poder, que não teme as obras do diabo. Se prepara, teu ministério vai crescer. Aí na galeria, receba. Aqui no meio, receba. Segura! Jesus disse para os discípulos: meu pai, isso aqui vai tremer, minha pastora. Jesus disse para os discípulos: vão te expulsar da sinagoga. Qualquer um que matar algum de vós fará o favor a Deus. Isso é para quem está pegando de pé. Eles farão porque não conhecem o Pai e não conhecem a mim. Se eu não for para lá, se eu não sofrer, se não pegarem a Zorrague e me baterem 39 vezes e fazer 468 feridas, se não me esticarem na cruz, que era da
medida de Barrabás, que tinha mais de 2 metros, e puxasse meu braço até deslocar, se não me pegasse, me açoitasse, colocasse uma coroa de espinho, tu acha que eu queria enfrentar a cruz? Eu roguei o Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas quando o Pai me mostrou a juventude de Campo Grande, viva, cheia do poder, cheia da glória, eu disse: Pai, faça a tua vontade. Pastor, o que é avivamento? Avivamento é pular? Não. Avivamento é marchar? Não. Por que não? Porque Abacuque disse no capítulo 3: aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, pega isso aqui, anotifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu fiquei perguntando, por que Abacuque está dizendo aviva? Ele está vendo caos, ele está vendo morte, ele está vendo a Babilônia entrar em Jerusalém. Por que ele está dizendo aviva? Será que ele está pedindo para o povo pular? Será que ele está pedindo para o povo marchar? Será que ele está pedindo para o povo rodar? Não. Por que não? Porque avivamento no hebraico é heavy. O que é heavy? Re, que significa o que? Avivar, permanecer vivo. Maicotocha, daqui a pouco você vai entrar comigo. O que é avivar no hebraico? Permanecer vivo. Pastor, avivamento não é falar em línguas? Não, porque tem gente que fala em línguas aqui, mas em casa fala palavrão. Isso não é avivamento. Pastor, o que é avivamento? Marchar? Não, porque tem gente que marcha aqui, mas não pode ver um pagodinho que samba na ponta do pé. Isso não é avivamento. Pastor, o que é avivamento? Rodar até cair? Não, porque tem gente que roda aqui e na primeira rasteira vai até fazer visita na macumba ou pular na Sapucaí. Isso não é avivamento. Vai tremer, vai tremer. Então o que é avivamento, pastor? Avivamento é apanhar na segunda, ser perseguido na terça, caluniado na quarta. Eu vou repetir até a juventude da SPR pegar lá em cima. A galeria já está tomada. Pastor, o que é avivamento? Apanhar na segunda, ser perseguido na terça, caluniada na quarta, o diabo tentando te matar na quinta, caluniar você na sexta, namoro acaba no sábado, crise no casamento no domingo, o inferno tenta te destruir na segunda, e o diabo disse: depois dessa semana turbulenta, eu duvido eles ir para o congresso para adorar. Você diz: eu vou quebrado, mas eu vou na guerra, mas eu vou na luta, mas eu vou. Como tu tem coragem? Porque, diabo, tu me machuca por fora, mas eu tô cheio por dentro. Cheio. Levante as mãos por 1 minuto. Eu já vou encerrar. Prepara a Maicotocha, prepara uma adoração, que a gente vai dar lugar aqui. Eu conto 1 minuto, uma nuvem de glória vai descer no nosso meio. Quem não é batizado com o Espírito Santo, se prepare para ser batizado agora. Eu quero ouvir o barulho dos pentecostais. Anacanta, anacheia, anacoma anacheia. Tem um microfone pro Maicotocha aí? Anachoma erregia, ulamacandaramaia. Ainda tem 40 segundos. Sobe o nível, só para quem vem incendiado. Alacheia. Eu vou contar 30 segundos. 29, 28, 27, 26, 25, 24. Ai, meu Pai, Jesus está liberando dons de maravilhas aqui. Ai, eu quero um jovem cheio procurando outro jovem cheio. Abraça esse jovem agora. Abraça e não larga. Um abraça o outro aí na galeria, aqui embaixo. Abraça esse jovem. Ai, e grita para ele: tá todo mundo na guerra,
Não está fácil para ninguém. Hoje eu te ajudo, amanhã tu me ajuda, mas ninguém vai ficar para trás. A gente vai chegar cheio do Espírito Santo até o arrebatamento. Enquanto o mundo pula carnaval, enquanto o mundo se prostitui na Sapucaí, aqui a gente recebe poder, 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 poder. Receba agora, receba agora, receba agora. Aí na galeria, receba agora, receba agora. A perseguição não te mata, tu morre mas não desvia, te humilham mas não desvia. Seja cheio do Espírito Santo agora. Eu quero ouvir o barulho dos vasos. Tem vaso aqui em cima, tem vaso aí embaixo, tem vaso aí atrás. Meu Pai, Anaiai, se o Senhor pudesse abrir os olhos dessa juventude e ele vê essa nuvem de glória que eu estou vendo aqui agora, o Senhor vai pelejar a guerra desse povo e vai quebrar todas as obras do diabo agora. Jesus está voltando. Enquanto ele não volta, a gente é cheio do Espírito da verdade para vencer a guerra e continuar de pé. Vai! Porque Deus, quando ele entra na guerra, é ele quem dá o comando. Ele tá dando a estratégia, manda quebrar o cântaro. Toca essa música. Não tenta entender o trabalhar de Deus e o resultado é vitória. Vai! Vitória, vitória, vai! Vitória, 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 o resultado. Seja cheio por ele. Aqui na frente, aí no meio, aí atrás, lá em cima. Vitória, 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 vitória. 52 mil não querem ir. Tem 300 aqui, mas é 300 com buzina, 300 com cântaro, com tocha, com fogo. Quem é da peleja? Quem é da peleja? Vem! Quem é de guerra é pra guerrear. Quem é da peleja? Quem é da peleja? Por tua casa tu vai pelejar, por tua família. Segura mais, Cotoche. Jesus me disse aqui agora: quem aqui ainda não é batizado com o Espírito Santo? Quem aí na galeria ainda não é batizado com o Espírito Santo? A gente vai encerrar isso aqui debaixo de poder. Você que não é batizado com o Espírito Santo, e você que é batizado, eu quero que um batizado pega quem não é batizado e traga ele aqui na frente. Agora, venha, 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 venha. Venha. É labareda de fogo, é labareda, é labareda. Vem dando glória, vem dando Vem glória, dando glória, vem dando glória. vem dando glória. Porque Vem dando Jesus glória. vai batizar, vai batizar, vai batizar. Abre a boca, glória, glória, glória. Vai abrindo a boca, vai dando glória, vai Venha. dando glória. Ele vai batizar aqui, ó. Aí em cima, quem não é batizado, desce, desce. Vai batizar, vai batizar, vai batizar, recebe fogo, 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 fogo. Vai, Cotocha. O inferno não pode contra um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Demônios, ansiedade, prostituição não pode contra um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. E Jesus vai batizar centenas de jovens agora. Na internet, quem não é batizado, se prepara aí. Deus vai batizar. Cadê o
Igor Barros. Vem aqui em cima, Igor Barros. Vai batizar. Receba aí a labareda. Ore por ele. De fogo. Abraça ele e ora. De fogo. É labareda. É labareda de fogo. É labareda. Olha, já tá pegando aqui. Meu pai, vai tremer. Batiza, batiza, batiza. Vai tremer. Vai tremer. Vai batizar. Vai batizar. Vai batizar. Vai. Quem não é batizado, abraça quem é batizado agora. E você vai começar batizar. A clamar por ele. Vai batizar. Mas vai batizar. E você que não é, vai dando glória. Vai dando glória. Vai batizar. Vai dando glória. Vai dando glória. Batizar. A palavra cheia. Abre a tua boca. Vai. Vai encher. Vai encher. Vai encher. Vai encher. Vai encher. Vai encher. Vai. Seja batizado agora. 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 Olha o barulho de línguas estranhas. Olha aí. Eu quero colocar minha mão nesse povo. Seja batizado agora. Tacalamana Xandaramaya. Seja batizado pelo Espírito Santo agora. Pega fogo. E nos últimos dias de Deus derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne. Pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Ora comigo, ora comigo. Pega fogo. Ó Deus, eu quero clamar agora por esses jovens que estão aqui diante do teu altar. Ó Deus, esses jovens a qual o diabo tem tentado paralisar, tem tentado fazer de tudo para estacioná-los, mas eles estão aqui na ponta do altar. Aonde tiver um jovem ligado agora, disposto a receber, toca do alto da cabeça a planta dos pés do teu filho agora. É ordem de Deus. Eu te peço agora, Jeová, coloca línguas estranhas na boca do teu filho agora. Dá autoridade para essa jovem, para esse jovem agora. Envolva ele no teu mistério. Eu te peço agora, aonde tiver um jovem disposto a receber, enche ele agora, enche ele agora, enche ele agora, agora. Jesus está batizando os jovens ali. Está batizando os jovens ali. Está batizando. Só quem está. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem gente falando em línguas ali já. Vai. Fale línguas. Fale línguas. Seja batizado agora. Agora. Vem clamar. Batiza, Jesus. Batiza agora. Seja batizado agora. Peça com batismo sobre a vida desses jovens. Que toda depressão, que toda ansiedade, toda síndrome do pânico, todo mal cai por terra agora. Seja cheio. Receba batismo. Pai amado, nós te clamamos nessa noite. Desça com teu Espírito sobre a vida desses jovens agora. E quando eles retornarem para suas casas, todo demônio alojado, todo demônio que estava incubado dentro daquela casa, caia por terra, porque eles vão voltar para casa cheio. Acabou de descer uma nuvem aqui dentro dessa casa. Entra nessa nuvem agora. Olha aí, ó. Olha o guerreiro passando. Fale línguas. E no dia de Pentecoste,
todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas repartidas como que de fogo, conforme o Espírito de Deus lhe concedia que fale em línguas agora, fale em línguas agora, fale em línguas agora, fale em línguas agora. Olha esse varão te convidando para você pisar, para você marchar. Já tem gente sendo batizado com o Espírito Santo aqui. Tem gente sendo batizado. Quem está falando em línguas aí pela primeira vez? Quem está falando aí? Tem gente falando em língua aí pela primeira vez. Alá, Jesus! Alá, Jesus! O microfone do Michael Tocha falhou. Cadê o microfone? Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Aí na galeria, seja cheio agora. Aqui no meio, seja cheio agora. Aí atrás, quem não é batizado, pega! 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 Cadê o microfone pro Michael Tocha? Cadê? Enquanto eles arrumam outro microfone pro Michael Tocha. Meu pai. Quem aí tá pegando fogo aí no meio? Ó, tem gente sendo batizada lá atrás. Ó, dezenas de jovens sendo batizados lá atrás. Meu Deus. A gente já vai encerrar. Mas no meio de vós, meu Pai do céu, tem alguém aí que não é crente, que vai voltar para Jesus debaixo dessa autoridade agora, e já vai voltar sendo batizado. É muita gente aqui. Quem aí quer voltar? Você, filha, tem uma vida ali voltando para Jesus agora. Eu quero que alguém cheio abrace ela. Cadê a segunda vida? A segunda vida está aqui. Meu Pai, será que vai ser mais de 100 vidas? A terceira vida está aqui. É os dois ou é só ele? Só ele. Cadê a quarta vida? Cadê a quarta vida? A quarta vida está aqui. Aí em cima, são quantos aí na galeria que está voltando? Vai. Um só? A quinta, a sexta. A sétima vida está aqui. Cadê a oitava? Será que dá para trazer eles para cá? Difícil. Ó, batizado, voltou para Jesus e já está sendo batizado. Mas isso é Deus, é sim. Ele é poder. E todo digam sim. Tem óleo de fogo, cajado na mão, cinto de ouro, é mistério, irmão. Ele usa o vaso da congregação, salvando, diabo batizando, pelo chão, a hora é agora, abre os olhos e veja, mistério de fogo, e é pra você, curando o doente, alegrando os irmãos, enchendo de fogo a congregação. Olha aí que mistério que chegou. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Saltando, vai tomar, vai tomar. Vai tomar. Saltando no meio da glória. E o anjo descendo com a tua vitória. E olha o anjo descendo com a tua vitória. O anjo descendo, o anjo passando, o anjo guerreando, o anjo pelejando. Eu ensinei aqui. Vamos. E a batalha vai começar. Já começou. A batalha vai começar. Cadê o gigante? Essa terra de conquista. Seja batizado. Olha o renovo. 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 Vai começar. A DCG é de conquista. O mais valente conosco. E olha o anjo que desce para te encher. Varão que tá passando. Varão que tá cortando. Varão que tá passando. Varão que tá cortando. Batizou mais um. Varão que tá batizando. E olha o anjo que desce para
outro, mais outro, mais outro. O anjo que Mais passa, outro. o anjo Batiza, que passa, batiza, o anjo batiza. que passa, Vai, o anjo que passa, vai, o anjo que vai. passa. Olha Meu que eu vou Deus. pedir pra Deus para fazer um movimento aqui nesse lugar. Olha que eu vou pedir pra Deus, 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 eu vou pedir pra Deus para fazer um movimento. Tá batizando mais ali. É gente voltando, é gente batizando, é gente voltando, é gente batizando. Seja cheio agora. Olha, tu pega essa espada e maneja ela. Pega a tua espada, pega essa espada, pega essa espada, pega essa espada, pega essa espada. Olha a galerinha tomada. Olha, Jeová te deu poder, Olha aqui autoridade, na frente. pisar na cabeça da serpente. Jeová te deu poder. Baixinho, segura os instrumentos. Segura os instrumentos. Meu Deus, preciso entregar o microfone para o pastor Alessandro. Eu quero que todo mundo que já é cristão abaixe a mão. Só levanta a mão quem está voltando agora. Só levanta a mão aí na galeria. 1, 2, 3, 4. Tem aqui na frente 5. Ó, tem demônios caindo por terra aí, hein? Isso aqui é culto, hein? Repreenda agora. Isso é para os jovens que não estão ligados se ligar. Repreende esse demônio. Para de fazer gracinha agora, diabo, em nome de Jesus. Você está repreendido, aqui não é teu lugar. Pega a tua bagagem e sai. Meu pai, isso aqui é SPR, meu filho. Aqui é pra quem tá cheio. Pega! Olha o demônio caindo aí. Meu pai, vai, deixa a tomada.